Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos conversar sobre antiguidade, vamos conversar sobre como o cristianismo construiu a mentalidade ocidental e vamos abordar aqui alguns capítulos do domínio, avançando um pouco mais na nossa conversa. Esse livro que vale a pena você ler, vale a pena você comprar, tá? Mas, mesmo assim, se você não leu, acompanhe aqui comigo o meu raciocínio. Vamos ver o que eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês, porque eu já adianto assim também que é um tema complexo, tem muita informação nesse livro, tá? É um livro relativamente pequeno, é um livro que é para ser um livro assim popular, um best-seller, um livro para ser lido não por alguém que é especialista em história ou algo do gênero, mas é um livro para todos. Mas é um livro também com muito conteúdo, que reúne milhares de anos de história, muita história em algumas páginas, então acaba ficando bastante informação, você acaba tendo que procurar algumas coisas e ter materiais de apoio, se demorar um pouco mais nos conteúdos, né, pesquisar na internet, enfim. Como eu já falei no outro vídeo, eu tô usando de apoio, sim, o material da Débora, que é dona do canal Olá Bocós. Ela tem vídeos aqui na internet falando sobre esse livro. Ela tem até uma série bem antiga, onde ela fala, que se chama Demônios na Sua Garagem, se eu não me engano. Dentro da academia dela, que são os materiais que eu tô usando, são podcasts que ela gravou sobre esse livro. Então, além de ler, já pela segunda vez, eu ainda estou usando os materiais dela de apoio. Então, quero deixar bem claro isso aqui. Se você tiver oportunidade, se você estiver dentro da academia, acredito que não estão abertas as inscrições, mas, enfim, olha os vídeos dela no YouTube, porque vale muito a pena. E sim, eu estou usando esse material de apoio dela e eu quero citar aqui, quero que você vá lá, veja também o conteúdo que ela passa, que é maravilhoso. Mas eu tô tendo um pouco de dificuldade, assim, de compreender, por mais que seja esse livro popular, esse livro que não é para ser complexo, ele tem muita informação, tem muita história aqui, tem muita bagagem que você tem que ir parando, você tem que ir entendendo. Então eu vou ir entendendo juntamente com vocês aqui, porque se eu for esperar o momento perfeito para fazer esse vídeo, eu vou demorar, eu não vou conseguir fazer. E sim, a gente precisa de tempo para entender a história, por isso que um dos meus projetos é ler toda a coleção da A História da Igreja de Daniel Hopes, porque daí eu vou conseguir me demorar mais nesse tema, e também eu tenho certeza que a coleção dele tem muito mais detalhes do que aqui. Aqui ele passa, às vezes, de forma breve, o que dificulta um pouco a compreensão, porque você passa cada página tem muitos assuntos na mesma página. Cada capítulo tem vários temas que poderiam ser mais desenvolvidos, tá? Então pega aí o seu café, eu tô com um café aqui bem forte pra gente conversar sobre esse tema. Quero ver se eu vou dar conta. Tá aqui o meu resumo, olha só, pra vocês. 3 folhas de resumo. Vamos ver se eu consigo avançar bastante aqui nesse vídeo com vocês. Mas vale a pena, sabe? Fica aqui comigo. É uma coisa que demora, sabe? Eu tava hoje à tarde estudando e pensando assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de entender tudo isso? Né? Porque sim, deve demorar mais tempo, e sim, você não vai aprender tudo em um dia ou em uma semana, ou lendo só esse livro. A gente tem que ler esse livro, ler pela segunda vez, que é o que eu tô fazendo, conversar sobre esse livro, que é o que eu vou fazer com vocês, tentar explicar pra alguém, fazer um resumo. Então, vem comigo aqui, para de ser imediatista, tá? Tô falando isso também porque eu me identifico, às vezes a gente quer entender um assunto, né, muito rápido. Nós estamos nessa era rápida e digital, mas as coisas levam tempo, tá? Então, tipo, um professor de história estuda 5 anos para entender a história. Você não vai entender a história lendo um livro, tá? Ele estuda 5 anos e ainda é pouco, ainda passa a vida inteira estudando. E a gente também vai precisar estudar muito. Então, vamos lá, sobre a antiguidade, tá?
vamos conversar aqui sobre continuar aqui falando sobre a moralidade cristã ser o fundamento de todo o pensamento do homem ocidental. Quer ele queira, quer não. Mesmo aquele seu amiguinho lá que fala que é ateu, que não acredita em Jesus Cristo e nem em Deus, ele tem uma mentalidade cristã, tá? Então, isso aqui o Holland vai defender ao longo de todo o livro. E então, qualquer homem ocidental, quer queira, quer não, ele tem um fundamento na moralidade cristã. Nós temos nosso fundamento nessa moralidade cristã. E ela nos salva todos os dias, está todos os dias presente na nossa vida e na nossa sociedade. Por mais que, como fez lá o diagnóstico do Nietzsche, Deus está morto na nossa sociedade. Muitas pessoas não estão mais acreditando em Deus. E às vezes a gente tá aí na nossa bolha, né, de pessoas que são também cristãs, mas existe sim essa decadência da fé no mundo e uma crise no mundo moderno, e a gente precisa resgatar então esses valores e essa fé, tá? E estudar um pouco sobre a história faz parte dessa necessidade que nós temos. E aí a gente começa precisando entender como era a cosmovisão dos povos antigos. Como era essa questão de Deus para eles? Essa questão também, às vezes, política. Como era a civilização? Como que eles pensavam? Então, como eu falei no vídeo anterior, ao mesmo tempo que a cidade tinha lá uma piscina aquecida, tinha também penas de execução bárbaras, como, por exemplo, a crucificação, a tortura. Então, tinha essa diferença grande, né, na sociedade, na civilização. E as civilizações antigas, elas deixaram marcas na nossa forma de pensar, mas também elas diferem muito da nossa forma de pensar. E aí, existem muitos povos citados aqui, os egípcios, os assírios, os persas, e você pode cair na tentação de ficar pesquisando sobre esses povos, porque realmente é interessante e você quer saber sobre todos, mas a gente não consegue se ater tanto por conta da fluidez do livro, né? Ele não dá tantos detalhes. Mas a gente pode pesquisar um pouco, claro. Que com o tempo a gente vai aprendendo mais sobre esses povos. Da mesma forma, tem muitos personagens, então com certeza, né, é uma história enorme, existem muitas pessoas envolvidas. Então ele cita aqui muitos nomes, que às vezes fica difícil de ir relacionando esses nomes. Então, às vezes eu só peguei aí o contexto e pulei um pouco os nomes, sabe, para não ficar me prendendo tanto nisso, mas com o tempo a gente vai também pegando um pouco mais, e claro que também eu consegui identificar aqui algumas figuras, assim, pra gente conseguir, pra nos ajudar também nessa parte da história. Então, por exemplo, a civilização dos egípcios, eles influenciaram, por exemplo, Homero, influenciaram a Bíblia, e eles aparecem aí na nossa sociedade em influências como, por exemplo, lá o livro de Shakespeare, Cleópatra e Júlio César. Os assírios, a capital dos assírios é a Babilônia, que era considerada esse centro do mundo, que era também o porto do céu, é como se fosse aí o céu na terra para aquela época. Ali também surgiu o Código de Hammurabi. Abrão, da Bíblia, era um assírio, nasceu em Ur, na Mesopotâmia. E os assírios, eles conquistaram a região de Canaã. Então, levam as tribos judaicas para o cativeiro da Babilônia. Isso também aparece, né, na Bíblia. E aí, nessa questão de Deus, né, os deuses, como era essa cosmovisão para eles? Totalmente diferente da nossa. O mito da criação da Babilônia é o... Como é que chama? Ah, esqueci.
mas tem um nome pra isso. Que até o Sidney Silveira tem um livro que ele coloca isso como título, mas enfim, eu esqueci. Mito da criação da Babilônia foi o Enuma Elish. O Enuma Elish tinha esses dois lados, assim, de Deus. Então, ordem e caos. Esse mito de criação do Enuma Elish, que é o mito de criação da Babilônia, tinha a ordem e o caos. A ordem é Tiamat e o caos Apsu. Então, o Deus de duas faces. Um Deus que tinha tanto a ordem quanto o caos. E isso ilustra muito bem esses deuses, por exemplo, de Atenas, que eram deuses que eram maus, sabe? Que praticavam injustiça, que matavam pessoas. A gente vai ver aqui A gente vai ver aqui em algumas citações, tá, do livro. A gente tá passando muita moto aqui, porque é justamente quando eu tô gravando meu vídeo. Tá? Então, a gente vai ver mais pra frente aqui exemplos do livro mesmo, tá? O Império Persa, por exemplo, era um dos maiores da antiguidade. E aí a gente tem ali os governadores Ciro, Dário. O Ciro, ele libertou os judeus do cativeiro da Babilônia. E o Dário foi seu sucessor. E esses reis, eles podiam ser tão bons quanto um deus. Então, eles eram venerados, eles eram adorados, levavam sacrifícios, sim, para eles ali, né? E eles eram vistos, assim, então, como uma pessoa tão boa quanto um deus. Era vista como esse ser superior ou iluminado. Dário, por exemplo, ele era ordenado por Ahura Mazda, que é uma religião, o Mazdaísmo, que era uma organização de pessoas. E esse Ahura Mazda era, então, esse deus bom, essencialmente bom. Então, e essa era uma dinâmica nova, porque como a gente vai ver, os deuses da época não eram necessariamente bons, eles eram, sim, pisavam nos humanos, porque os humanos, eles eram menores que os deuses, não tinha essa relação de nem um pouco de relacionamento, sabe? De estar no mesmo patamar e poder se relacionar, ou poder fazer um pacto com Deus, ou conversar com Deus como se fosse um pai, não era distante, e os seres humanos eram extremamente inferiores a esses deuses. E aí, o Dário era o rei do universo, o rei poderoso, o rei da Babilônia, se referindo dessa forma com eles. Então, nós temos sim essa herança de Atenas e nós temos uma herança de Jerusalém, né? Essa herança moral aqui do Ocidente. Mas Atenas e Jerusalém têm sim também com certeza, essas divergências, né? Nessa forma de enxergar, nessa cosmovisão de mundo, né? Nessa forma de enxergar as coisas. Por exemplo, né, vamos ver aqui os valores gregos. A religião deles era politeísta, então tinha mais de um deus. Os deuses deles eram ambivalentes, então tinham deuses bons e também deuses maus. Eles nasciam, eles não criavam ou eram criados. Vamos ver aqui esse exemplo desse deus ambivalente na página 41 do nosso livro. Aqui tem um relato, tá? Em Delfos, a ambivalência era uma prerrogativa divina. Apolo, o mais dourado dos deuses, que com o tempo passaria a ser identificado com o cocheiro do sol, deslumbrava aqueles que violentava. Por mais famoso que fosse por seus poderes de cura e pela potência mágica de sua música, ele era temido como senhor do arco prateado, cujas flechas carregavam a peste. A luz que os persas viam como princípio animador do universo, inteiramente boa e verdadeira, era a qualidade suprema de Apolo, mas também havia escuridão no deus grego. Ele e sua irmã gêmea Artemis, uma caçadora virgem igualmente letal com um arco, eram famosos por sua sensibilidade ao insulto. Quando uma princesa chamada Níobe
Se gabou de ter mais filhos que Leto, a mãe de Apolo e Ártemis, que só tivera 2. Os deuses gêmeos lhe impuseram uma terrível vingança. Olha aqui, os deuses se vingando de uma princesa chamada Niobe. Flechas douradas mataram seus filhos e filhas. Durante 9 dias, seus corpos permaneceram na casa da mãe, cobertos de sangue. A princesa, exausta de tanto chorar, fugiu para as montanhas. Lá, transformada em pedra, Niobe ainda lamenta o pesar que os deuses lançaram sobre ela. As leis morais dos gregos vinham por adivinhação, como, por exemplo, o oráculo de Delfos. Um oráculo, né? Adivinhação. A lei era adivinhada e divina, também vinha dessa tradição. Eram divinas e eternas, eram transcendentes e divinas, não davam muitas explicações, ela só era adivinhada. Vamos ver aqui na página 46. Sófocles, seu autor, não era como Aristófanes, um autor de comédias. Não havia piadas em Édipo Rei. A tragédia, o gênero do qual Sófocles era um mestre premiado, usava as antigas histórias de deuses e heróis de modo frequentemente desorientador, mas jamais para provocar riso. A queda de Édipo fora dramatizada muitas vezes, mas nunca com um efeito tão sombrio quanto na versão apresentada por Sófocles. Sendo rei de Tebas, numa cidade a noroeste de Atenas, muito detestada pelos atenienses, Édipo matara o pai e se casara com a mãe. O fato de ter cometido esses crimes involuntariamente, tendo sido abandonado quando bebê e criado por pais adotivos, não amenizava a ofensa. Seus crimes contrariavam leis atemporais, eternas e sagradas. Olha como eram as leis, eram atemporais, eternas e sagradas. Criadas no clero éter dos céus, geradas somente pelo Olimpo, nada tocado por mortais lhe deu origem, nem o esquecimento jamais as fará adormecer. Essas leis, ao contrário das leis de origem mortal, não estavam escritas. Era precisamente a ausência de autor que as distinguia como divinas. Elas não nasceram hoje ou ontem, são eternas e ninguém sabe quando surgiram. Como na ausência de uma forma escrita, elas podiam ser reconhecidas e diferenciadas da legislação humana. Era uma questão que não preocupava muito o cidadão comum. A maioria dos gregos, cuja capacidade de ter 2 pontos de vista dissonantes ao mesmo tempo era considerável, não ficava perturbada com as tensões resultantes, mas alguns ficavam, entre eles Sófocles. Édipo Rei não foi sua única peça sobre a maldição que caiu sobre Tebas como consequência dos crimes de seu herói. Bem legal aqui como também a história se relaciona com, né, a literatura. Então, essa peça, Édipo Rei, você pode até ler, né, aí nessas peças gregas. Aí aparecem aqui também a sabedoria, os amantes da sabedoria, a filosofia, né, que também vai se relacionar. Então eu acho muito legal a história, porque a gente tem ali literatura, a gente tem ali filosofia, e essas histórias, elas se encontram, né? Esse surgimento de cada coisa. Aristóteles, ele falava sobre o motor imóvel, que também é essa conclusão que Aristóteles chega ali sobre Deus. Também temos a obra Metafísica de Aristóteles. E ele fala sobre o motor imóvel. E esse motor imóvel, ele chega assim ali em Deus, mas é um Deus impessoal, é um Deus sem cor. É um ser pensante, né? É o ser em ato puro. E o homem está em um nível muito mais baixo desse Deus. Então aqui tem as diferenças, né, que a gente está comentando sobre o Deus cristão, né, e essa herança que temos dos gregos. O homem está em um nível muito mais baixo, então não tinha como ter de novo essa relação direta, essa amizade entre Deus e os homens, ou alguma aliança, ou Deus falar diretamente para os homens. Era como se o homem está nesse nível muito mais baixo e Deus não está se importando muito com a humanidade. Os estoicos também aparecem aqui na página 56.
Assim como fizera Aristóteles, eles se debatiam com a tensão entre a perfeição de uma ordem celestial governada por leis matemáticas e um reino sublunar governado pelo acaso. Sua solução era tão radical quanto simples, negar a existência de tal tensão, aqui os históricos, né? A natureza, argumentava eles, era divina, animando o universo inteiro. Deus era a razão ativa, logos. Ele está misturado à matéria, permeando-a, moldando-a, estruturando-a e transformando-a no mundo. Viver de acordo com a natureza, portanto, era viver de acordo com Deus. Homem ou mulher, grego ou bárbaro, livre ou escravo, todos eram igualmente dotados da habilidade de distinguir entre certo e errado. Então aqui temos as leis naturais, né? Roma se tornara uma superpotência em obediência às leis naturais. Esse é um tema bem interessante também, né? As leis naturais, a lei moral. E eu já vi uma aula da Débora que ela faz essa distinção, né? Falando que a natureza, ela não é essencialmente boa, muito pelo contrário, existe muito de animalidade na natureza. Existe muito de maldade, de escuridão, né? E de treva na natureza. A natureza, ela é muito instintiva também, muito emocional. E é diferente de uma lei moral, que a gente consegue ver, por exemplo, em um livro que está como projeto aqui do canal também, que é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, onde ele vai falar sobre essa lei moral que está escrita no coração de todo homem. Para os estoicos, então, Deus é logos puro, ele é impessoal também, e que não interfere no mundo. As pessoas, elas só barganhavam com Deus ali para saber como elas iam viver a vida delas de uma maneira um pouco melhor, tá? E o futuro, ele pertencia aos fortes, diferente do cristianismo. Por isso que o estoicismo é meio que um desenvolvimento pessoal de hoje, né? Existem muitas pessoas lendo a filosofia estoica, porque ela traz aí, ó, essa força. O futuro sempre pertencia aos fortes. Sempre lute bravemente e seja superior aos outros, o que é muito diferente do que a gente vê no cristianismo, tá? A gente vai ver mais pra frente. No campo de batalha em Troia, ou na nova ordem mundial, forjada por Roma, era somente ao subjugar os outros que um homem podia ser integralmente homem. Então também era ao subjugar os outros que o homem seria homem. Totalmente diferente também da cosmovisão de mundo cristã, que vê a caridade, que vê fazer bem ao próximo sem esperar nada em troca. A gente vai ver mais pra frente também, mas aqui eu tô trazendo essas diferenças. Aí a gente viu aqui então sobre Atenas e vamos para outra parte do livro, onde vamos focar mais em Jerusalém. Os judeus, eles eram muito diferentes, então eles eram diferentes desses gregos, eles eram diferentes do povo ali. Eles tinham uma crença diferente, eles se recusavam, por exemplo, a comer carne de porco. Eles circuncidavam os seus filhos, eles descansavam no sétimo dia, eles se recusavam a demonstrar respeito por qualquer Deus que não fosse o seu. E o Deus deles era um Deus diferente, era um Deus diferente, né? Falando daquela época, o nosso Deus é um Deus diferente, ele é um Deus onipotente, onisciente e ele é absolutamente bom. Ele não tem aquela dualidade lá desses deuses politeístas, né? E além disso, ele é um Deus essencialmente pessoal, ele aparece para os seus. Ele apareceu para Abrão, que se tornou Abraão, na cidade de Ur. Então ele aparece para os seus, ele fala para os seus, ele escreve as leis nas tábuas, ele envia, ele faz aliança com os seus. E então o judaísmo, ele também tem, né, várias coisas que nós herdamos no cristianismo, mas também tem algumas diferenças, como essa questão de religião e etnia. Para eles era algo muito relacionado, tá? Os judeus, eles eram judeus e se misturava um pouco
de algo que a gente não conhece hoje, né? Se misturava a questão de religião e etnia, tanto é que mais pra frente vai aparecer uma vertente que acreditava que apenas os judeus poderiam se tornar cristãos e outros povos não. Né? E existia uma outra vertente que era mais universal, que qualquer pessoa, basta crer, basta se batizar, que poderá se tornar cristã. E a gente vai ver mais pra frente também essa questão aí do judaísmo e como que isso desencadeou muitos conflitos aí entre judeus e cristãos. E esse povo judeu, ele é de Canaã, no Vale de Jordão, e aí depois eles migram para o Egito. Então tem essas andanças aí, essas questões de mapas, que eu preciso dar uma olhada melhor. Tem um livro muito legal que vende na Amazon, mas só tem em inglês, que é A História do Mundo, Mapa a Mapa. E a gente pode visualizar isso melhor, a Débora sempre indica esse livro. Mas eu ainda não comprei, mas eu tenho ele em PDF, só que eu preciso dar uma olhada, né? Mas como é em inglês, a gente fica procrastinando um pouco, né? Porque drena um pouco a energia ali. Exige um pouco mais de neurônios. Então, a gente tem aqui, pela primeira vez, uma legislação criada diretamente por um Deus. A questão mais essencial aí de revelação, né? Os 10 mandamentos, dados diretamente por Deus para Moisés. E, então, aqui a gente viu, então, todas essas diferenças, né? Nós herdamos a palavra divindade dos romanos, mas o nosso Deus não tem nada a ver com a ideia de Deus deles. A gente diferencia essa cosmovisão. Vamos lá, continuando. Aí, também nós temos, por exemplo, a justiça para outros deuses. Como, por exemplo, essa justiça aqui de Níobe, né? Vocês viram como que mataram os filhos daquela princesa, como eu li aqui para vocês? E também a gente pode ver um outro exemplo que eu esqueci de ler aqui na página 41. Deixa eu abrir bem rápido aqui. Na página 41. Ah, não, foi a que eu li. Na página 42, que os deuses exigiam holocaustos. Em seu santuário em Patras, no sul da Grécia, Ártemis exigia um holocausto de criaturas vivas, pássaros, javalis e ursos. Em Brauro, a leste de Atenas, os vestidos das mulheres que haviam morrido no parto. Em Esparta, o sangue de jovens açoitados até as suas costas estarem retidas. Naturalmente, com tantas maneiras diferentes de pagar aos deuses o que lhes era devido, havia a constante ansiedade de que algumas pudessem ser ignoradas. Um cidadão decidido a reunir e registrar as tradições de Atenas, descobriu, para seu horror, uma longa lista de sacrifícios que todos haviam esquecidos. O custo de restaurá-los, calculou ele, levaria a cidade à falência. Então, olha, os deuses, eles exigiam holocaustos. E aqui a gente já vê uma grande diferença desses deuses e a justiça para Deus de Israel, no livro de Jó, que foi tirado tudo de Jó, e aí houve o questionamento: se Deus é bom, por que ele faz isso? Surge esse questionamento, que é esse tema da teodiceia divina, que não existia antes, quando esses outros deuses, né, estavam em cena. Por quê? Porque eles eram justamente esses deuses que eram do caos e da ordem, eles eram bons e ruins. Já o Deus de Jó, o Deus de Israel, ele é essencialmente bom. E aí surge essa pergunta, esse ponto da teodiceia divina. Nós temos aqui um ponto bem legal, que é um tema interessante. Eu até pesquisei alguns vídeos na internet sobre o templo, né, que Salomão construiu, o Santo dos Santos. A arca construída com informações fornecidas pelo próprio Deus. Então, as dimensões, os materiais a serem utilizados, foi construído por informações concedidas pelo próprio Deus. Deus aqui falando diretamente
com o povo algo extremamente revolucionário. E isso é um fato que a gente vê, e o Holland enfatiza ao longo de todo o livro, o quão o cristianismo foi extremamente revolucionário, o quão até esse Deus judaico é extremamente revolucionário na história, que é o que a gente está conversando aqui, tentando ilustrar bem aqui para vocês. Essa parte aqui do templo é bem interessante, tem algum ponto que eu quero ler. A destruição e a reconstrução do templo. Contudo, tal glória não fora meramente concedida, tinha de ser merecida. A obrigação imposta ao povo de Deus de venerá-lo como devido viera cheia de alertas. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem ao mandamento do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas serão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem deuses desconhecidos. Nos séculos que se seguiram à construção do Templo de Salomão, as pessoas repetidamente se desviaram e, após 400 anos de desobediência, colheram amargos frutos. Primeiro, os assírios conquistaram o norte da Terra Prometida. 10 das 12 tribos descendentes de Israel foram capturadas e desapareceram na bocarra da Mesopotâmia. Nem mesmo a conquista da Assíria pela Babilônia em 612 a.C. viu seu retorno. Então, em 587 a.C., foi a vez de Judá, o reino que retirara seu nome do quarto filho de Israel e de sua capital Jerusalém. O rei da Babilônia tomou a cidade de assalto, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Nada foi poupado no templo construído por Salomão, nem seus acessórios de cipreste, nem seus portões dourados, nem seus pilares de bronze ornamentados com romãs. Somente ruínas e ervas daninhas permaneceram. E quando, por sua vez, a Babilônia caiu, os persas tomaram dela o manto do império. E Ciro deu permissão para que o templo fosse reconstruído. O complexo que surgiu no Monte Moriá era somente uma sombra do que houvera antes. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é nada o que vocês veem agora. O Santo dos Santos era a mais desolada lembrança das glórias desaparecidas. A arca sobre a qual a glória do próprio Deus costumava descer em uma nuvem de impenetrável escuridão havia desaparecido. Ninguém sabia dizer com certeza qual fora o seu destino. Somente o bloco de pedra visto por Pompeu quando entrara na câmara, nu e sem adorno, servia para marcar o local onde já estivera. E agora, invasores estrangeiros profanavam o Monte Moriá novamente. Mesmo enquanto o sumo sacerdote e seus acólitos apagavam os traços do cerco romano e retomavam os ritos habituais, havia judeus que zombavam de seus esforços. Por que, afinal, Deus permitira que um conquistador estrangeiro invadisse o Santo dos Santos, se não para expressar sua cólera contra os guardiões do templo? E esse era um povo que tinha muita fé, então os romanos podiam governar o mundo, os gregos podiam ter sua filosofia, os persas podiam ter descoberto as dimensões da verdade e da ordem, mas todos estavam iludidos. A escuridão reinava na terra e sombras profundas encobriam as nações. Elas só encontrariam a luz e seus seios só veriam o brilho da aurora quando o Senhor Deus de Israel se erguesse sobre elas e sua glória as iluminasse, pois não havia nenhum outro Deus senão ele. Deixa eu ver a página 67, 66. Os outros povos podiam alegar possuir textos provenientes dos deuses, mas nenhum deles era tão carregado do senso de santidade, tão atenciosamente seguido ou central para o auto-entendimento de todo um povo quanto a coleção de escritos venerada pelos judeus como as escrituras sagradas. Aqui a gente vê, então, esse relacionamento profundamente pessoal com o Deus de Israel.
Esse Deus de Israel, ele era diferente, ele acolhia os escravos. Mesmo esse povo judeu sendo insignificante. E veja que o templo foi destruído justamente então por essa desobediência, né, desses anos que se seguiram aqui que eu li para vocês, né, nessa página 64. As pessoas se desviaram e após 400 anos de desobediência colheram frutos amargos. E aí, Elohim, com letra minúscula, se tornou Elohim, com letra maiúscula, o único Deus. E aí uma resposta, né, para o sofrimento humano. Se existe um Deus bom, que essa pergunta surgiu justamente por esse Deus ser considerado essencialmente bom, né, diferente dos outros deuses que a gente tinha visto anteriormente. Então, aqui na página 78, a gente vê que a resposta que eles davam é esse mistério de Deus, né? Que Deus tivesse sancionado o ataque romano ao templo não como punição ao povo escolhido, mas porque era autor tanto da ordem quanto do caos. Era uma possibilidade tão grotesca que se tornava inconcebível. Todas as suas obras serviam à causa da ordem. O fato de seus propósitos, às vezes estarem encobertos de mistério, não o impedia de compreender o desespero humano, importar-se com os miseráveis e oferecer conforto onde houvesse pesar. Então, esse Deus, ele não tinha feito ali esse caos. Ele estava fazendo isso justamente por conta de uma ordem. Ele entendia o que o ser humano sentia. Então, olha esse Deus profundamente pessoal. Ele se importava com os miseráveis. Olha só que radical isso. Visando que antes ele se importava era com os ricos. Os ricos, eles eram privilegiados por Deus, eles eram os escolhidos, por isso eles eram ricos. E os pobres, eles eram miseráveis e amaldiçoados por Deus. E aqui a gente vê essa visão diferente. Deus, ele se importa com o homem, ele enxerga o homem, ele entende o desespero e ele se importa com os miseráveis e oferta consolo, conforto, onde houver o pesar. Tá, então isso é bem interessante. E a gente vê aqui essa ruptura, essa cosmovisão. Aqui tá na página 78. Na página 81, Deus só não destrói a humanidade porque Moisés escalou o Monte Sinai. A cólera de Deus foi terrível, sua intenção inicial era destruir totalmente os israelitas, e só mudou de ideia quando Moisés escalou o Monte Sinai novamente e implorou clemência. Quando Moisés, descendo do Sinai após a ausência de 40 dias e 40 noites, descobriu que os israelitas haviam começado a adorar um bezerro de ouro, ele ficou tão furioso que quebrou as tábuas de pedra e ordenou o massacre de 3.000 homens. Mas a cólera de Deus foi ainda mais terrível. Sua intenção era destruir totalmente. E só mudou de ideia quando Moisés escalou o Monte Sinai. Então, não terão outros deuses, era um princípio dos 10 mandamentos. E quem eram os mortais para fazer essa aliança com Deus? Olha só, Deus só não destruiu o povo, o que antes seria algo comum, né, lá para aqueles deuses gregos que matavam seres humanos que não tinham piedade. Aqui, Deus, ele não matou os seres humanos. Olha só, né? Olha só o que é essa diferença de cosmovisão, essa diferença de percepção de Deus, né? Enquanto hoje a gente reclama e fala assim, nossa, como que Deus pode fazer algo ruim comigo? Antigamente era algo revolucionário você enxergar que Deus teve piedade do ser humano. E ainda fala diretamente com Moisés. Quem eram os mortais para fazer uma aliança com Deus, sabe?
Deus é infinitamente superior aos mortais. Só os judeus tinham esse conceito tão revolucionário para a época. Talvez hoje a gente não consegue conceber com a cosmovisão de mundo que a gente tem. É até um pouco difícil de entender aqui, né, o que eu tô querendo dizer, o que o Holland tá falando pra gente. Porque a gente tem essa cosmovisão já de que Deus é essencialmente bom, o que não acontecia naquela época. Só os judeus tinham esse conceito tão revolucionário, que era considerado e visto até como uma blasfêmia, de tão diferente que era para a época. E aí, aqui ocorre esse rompimento, né? Por que os judeus não são a mesma coisa que os cristãos, ou a diferença dos judeus e dos cristãos, né? Porque aqui, em Jerusalém, tá? Acabou essa monarquia de Jerusalém em 587 a.C., mas a Torá permaneceu, mas a palavra permaneceu. E aqui a gente vai vendo, né, esse Deus judaico-cristão permanecendo, apesar dos apesares, apesar de muita injustiça, apesar de muita matança, de muita coisa que poderia ter acabado com o cristianismo. E aí, nesse momento aqui onde acabou a monarquia de Jerusalém, apareceram as literaturas messiânicas, que era muito popular ali no meio dos judeus, tá? Após essa conquista romana, 60 a.C. Profetas diziam que chegaria o Messias, que libertaria o povo judeu das amarras da opressão de todos esses conquistadores. Esse Messias seria um descendente direto de Davi e instalaria um reino da justiça e julgaria as nações. E então os judeus esperavam, tinha essa literatura messiânica, só que quando o Messias veio, ele não era quem os judeus estavam esperando. Então o próprio povo de Deus não reconheceu ele, porque não era o que eles estavam esperando. Tá? E aí que vem Jesus Cristo, né? Esse homem que sim, é Deus, mas ele não era um Deus que, bom, ele veio com alguma arma, ele não veio libertar dessa forma como as pessoas estavam esperando, né? Ele não veio colocar um reino de justiça e uma ordem, ele não era poderoso, não era rico, ele não era como eles estavam esperando, né? Ele era Jesus, ele era aquele homem que nasceu numa cidadezinha, em uma manjedoura, que pregava e às vezes até desrespeitava a lei judaica, como por exemplo curando no sábado, que era um dia sagrado para eles. Por isso, né, foi condenado pelos judeus, pelo seu próprio povo. E esse Deus foi injustiçado, esse Deus, ele veio e ele sofreu, ele morreu na cruz, né? Que, como a gente viu lá no outro vídeo, era a pior forma de morrer, era uma forma como os escravos e os rebeldes morriam. E Jesus, o próprio Deus, morreu dessa forma tão miserável, tão feia. Na época vista, a cruz era grotesca, não podia se falar muito sobre a cruz, por isso não existem tantos documentos. Era grotesco, era nojento, e como o próprio Deus vem e passa dessa forma. Então os judeus, eles não aceitaram, porque o Messias não veio como eles estavam esperando, não desceu na extrema glória que eles estavam esperando. Então, os cristãos, eles eram poucos, né? Naquela época, começou ali com os 12, os 12 foram fiéis. Na época ali da morte de Cristo, eles eram um grupo pequeno, e aí continuaram ali 125 a 500 pessoas, só que desde a morte de Jesus, a fé cristã, ela se expande. E esse primeiro conflito cristão foi diretamente com os judeus. Os judeus, eles viam os cristãos como rebeldes, pois Jesus, ele não podia ser o Messias, ele foi condenado pelo tribunal sagrado, ele foi condenado pelos judeus, por uma causa grave. E não se manifestaram as profecias que eles estavam esperando, por isso eles não reconheceram Deus. Os soldados ainda estavam lá,
os soldados romanos que perseguiam ali os judeus, Israel não recuperou a sua glória, né? Ali a monarquia de Jerusalém que foi destruída, Israel não recuperou a sua glória, e feria também o orgulho do povo eleito. Por conta de tudo isso que eu estava falando aqui, né? Por essa forma da morte de Jesus, por o próprio Messias foi condenado pelo tribunal sagrado pelos judeus, tá? E a gente tem a figura de São Paulo, que era um judeu e perseguia os cristãos. E ele teve esse encontro pessoal com Deus, esse encontro com esse Deus pessoal, né? Ele era Saulo e ele se tornou Paulo. E tem até um artigo que fala sobre essa diferença de Atenas e de Jerusalém, que a verdade de Deus não é uma verdade racional, é um fato que transcende a lógica e que a realidade inscreve no coração do homem. Essa é a fé. O cristão, ele vive a cruz, ele não racionaliza a cruz. E por isso foi difícil para atenienses, filósofos, reconhecerem isso. Como, por exemplo, Marco Aurélio, um estoico, disse que só acreditaria na divindade se um homem morresse e ressuscitasse. E isso aconteceu e ele não acreditou, então ele estava falando da boca para fora. O que Deus recusa a autoridade da inteligência, ele concede a simplicidade do coração. Achei essa frase muito bonita. E aí, a gente tem aqui também o capítulo Missão, que vai falar de Paulo, que teve essa missão aí, né, que não é uma organização, uma coisa muito planejada, mas sim uma evangelização espontânea, esse apostolado do São Paulo. E aí, por exemplo, ele vai lá e fala sobre o evangelho em Atenas e ele fracassa, porque ele tenta chegar ali neles pela inteligência, porque eram pessoas inteligentes, eram pessoas filósofas e tal, e ele tenta usar esses argumentos próximos dele, só que Paulo fracassa. E ele chega em Corinto, um lugar extremamente profano, e ali ele fala e ele consegue plantar ali algo que se torna uma comunidade extremamente fervorosa, mesmo sendo esse lugar profano e ignorante em filosofias. Então, muita coisa poderia ter dado errado. O cristianismo poderia não ter sobrevivido à perseguição. Então, foi um milagre, essa fé viva. Vamos lá, fica aqui comigo que a gente já tá quase terminando, tá? Pega aí sua água também, já tá quase acabando. Os judeus se diferenciavam dos cristãos, então. Os judeus não aceitaram o Messias. Os judeus, eles eram escolhidos. E os cristãos, eles eram pela fé. Os judeus eram circuncidados e os cristãos eram pela fé. Os cristãos não adoravam Césares e outros deuses. Os cristãos eram humildes. E os judeus diziam que eram uma linhagem, que eles eram circuncidados. Então tinha um pouco desse ego ferido também aí dos judeus, sabe? Se nós somos esse povo escolhido, se nós temos esse único Deus onipotente, onisciente, como ele vai ser esse homem simples que morreu no madeiro? Como que nós vamos ter que ser cristãos e humildes? Como qualquer pessoa pode se tornar cristã e não apenas quem segue a lei, quem é circuncidado? Nos cristãos, a lei estava inscrita no coração. Vamos ver aqui a página 105 que eu anotei aqui para ler com vocês.
O conceito de lei natural não tinha lugar na Torá, mas Paulo, enquanto se esforçava para definir a lei que, após a crucificação e ressurreição, ele acreditava estar escrita no coração de todos que reconheciam Cristo como Senhor. Não hesitou em adaptar os ensinamentos dos gregos. A palavra que usou, sinêresis, assinala claramente quais filósofos tinha em mente. Paulo estava consagrando no âmago do seu evangelho o conceito estoico de consciência. Nunca antes a moralidade judaica e a filosofia grega haviam sido unidas com efeitos tão momentosos. Que a lei do Deus de Israel pudesse ser lida nos corações humanos, lá escrita por seu espírito, era uma noção que derivava igualmente dos ensinamentos de fariseus e estoicos, e ao mesmo tempo era estranha a ambos. Seu impacto tornaria as cartas de Paulo a correspondência de um nômade sem posição ou reputação. Paulo era um nômade sem posição e reputação nos assuntos do mundo, as mais influentes, transformadoras e revolucionárias cartas já escritas. Paulo foi um revolucionário. Seu impacto reverberia por todo o milênio e em sociedades e continentes sequer imaginados por ele. Seu conceito de lei passaria a infundir toda uma civilização. Ele realmente era, como proclamava ser, o anunciador de um recomeço. A lei natural, então, não era judaica, não tinha em nenhum lugar na Torá. 100 anos após Paulo pregar, os cristãos, eles foram muito perseguidos. Então, eles fizeram coisas horríveis, assim, com os cristãos. Eles se escondiam nas catacumbas, que eram cemitérios subterrâneos, e utilizados pelos cristãos para fazerem ali os seus cultos em paz. Em 112 depois de Cristo, teve essa perseguição dos cristãos, que eles tinham que negar a própria fé, chamado de apostasia, ou senão eles seriam perseguidos, matados, né, matariam eles, né, como é que chama? Iriam sofrer, enfim, me fugiu a palavra. E por que perseguiam os cristãos, né? Esse rei, ele vê essa nova crença surgindo. Ele vê que os cristãos, eles não faziam sacrifícios para o rei. Ele não adorava outros deuses por um mandamento do rei. Então, esse cristianismo, ele vai se expandindo dentro das fronteiras do Império Romano. E os cristãos, eles eram pacíficos, eles respeitavam ali os Césares, tá? Até na Bíblia, dá a César o que é de César, enfim. E a percepção, a perseguição surge com o povo exigindo esse julgamento. Porque eles eram estranhos, eles eram revolucionários, como a gente está falando até agora. Eles se reuniam em catacumbas, embaixo da terra, imagine, né? Em cemitérios subterrâneos. Eles compartilhavam de um corpo, o corpo de Cristo, né? Será que eles eram canibais? Então era um povo estranho, eles se negavam a fazer os sacrifícios em nome de Augusto, em nome de Roma. E quanto mais eles eram perseguidos, mais a sua fé se espalhava. A mesma coisa acontece com os mártires. Quanto mais matavam eles pela sua fé, mais essa fé era fortalecida e propagada. E aí aqui aparece Nero, né, o imperador de Roma, em 64 depois de Cristo, que, né, fez uma coisa horrorosa. Nero, ele já tinha essa personalidade duvidosa, né, mandou matar lá a própria mãe. Tem aí várias coisas aí que Nero foi acusado, né, vai saber muito aí sobre a história dele. E aconteceu aí um incêndio em Roma de 6 dias, e ele usou os cristãos como bode expiatório, então culpou os cristãos. E aí, 64 depois de Cristo, né, 30 anos após a morte de Cristo, os cristãos, eles eram essa multidão. E aconteceu esse excesso de crueldade. Foi nesse governo do Nero que morreu Pedro e Paulo. E eu li na internet uma parte bem legal, né, de que esse circo de Nero, onde ele realmente maltratava os cristãos, fazia tochas humanas com os cristãos e coisas horríveis assim. Enfim, se você der uma pesquisada aí, ele tinha esse circo. E nesse lugar, hoje é um lugar ali sagrado, né, em Roma.
que construíram ali esse lugar sagrado ao redor do túmulo de Pedro. E aí, por isso, né, Roma, essa capital ali secular, esse lugar ali onde muitos mártires morreram, né, esse chão ali banhado pelo sangue dos mártires, hoje é esse lugar sagrado, hoje é cristão, né, também teve um monumento lá que eles retiraram de lá, né, e que estava desde essa época que os cristãos foram martirizados, nesse circo do Nero, e colocaram lá pedacinhos da cruz de Jesus lá em cima, mudaram de lugar, e então hoje é um lugar ali de fé, né? Então Roma, que era esse ambiente aí totalmente inóspito para os cristãos, hoje é a capital da fé. O martírio, ele inflava a crença, ele fortalecia ainda mais essa crença dos judeus, dos cristãos, perdão, porque justamente falava, né, para viver é necessário morrer. Eles entendiam esse sacrifício como amor verdadeiro a Deus. Aconteceram muitas injustiças com os cristãos nesses 3 primeiros séculos. Em 303 foi a última tentativa de destruir o cristianismo. Em 305 d.C., a perseguição acaba. E simultaneamente a esse crescimento e expansão do cristianismo estava acontecendo a queda do Império Romano. Constantino foi o primeiro imperador cristão e Constantino, ele se converteu do dia para a noite. Foi uma conversão milagrosa, quase como a de Paulo. Ele formou ali o Concílio de Nicéia, onde formaram ali o primeiro credo oficial, formataram ali o Novo Testamento, tá? Aqui, páginas 138 e 140. Com o tempo seriam contadas histórias notáveis sobre como Constantino fora conquistado para Cristo, sobre como, na véspera de sua grande vitória na Ponte Milvia, ele vira uma cruz no céu e em seus sonhos fora visitado pelo próprio Salvador. Então, Constantino, ele teve essa conversão aí que foi milagrosa. 140. Esse foi um momento decisivo. Em 325, somente um ano depois de ter aconselhado teólogos rivais a resolverem suas diferenças, Constantino convocou bispos de todo o império e mesmo fora dele para um concílio. Sua ambição era adequadamente imperiosa: estabelecer uma declaração de crenças, um credo, que as igrejas de toda parte então poderiam manter. Constantino. Quando, após um mês de debates, um credo foi finalmente estabelecido e 20 cânones foram esboçados, aos poucos delegados que se recusaram a aceitá-los foram formalmente banidos. A fusão entre teologia e a mais controladora burocracia romana resultou em uma inovação jamais tentada antes, uma declaração de crenças que se proclamava universal. Constantino fez uma descoberta, a de que a maneira mais segura de unir um povo não era por meio de rituais compartilhados, mas da crença compartilhada. Então, a união pelo povo através da crença. A gente tem aqui esse capítulo, né, do nosso livro, que se chama justamente Crença. E aqui, a gente vê aqui também no capítulo Caridade, sobre Juliano, que reproduzia os valores cristãos. Antes ele lutava contra o cristianismo e ele pregava essa caridade com todos, essa caridade universal e não seletiva. A gente também tem a história aqui na parte de caridade dos 3 irmãos. E a caridade é essa nova moral cristã sendo colocada justamente em prática, tá? Essa caridade que não é seletiva, que é dar sem esperar nada em troca, que é esse amor genuíno, né? Que é esse amor que é universal e não é seletivo. Então, essa nova cosmovisão cristã, finalmente, sendo, de fato, colocada em prática. A Débora deu um exemplo no podcast, que é pra gente ver, por exemplo, o Hércules da Disney, que é essencialmente cristão, que visa ajudar a todos. E o Hércules realmente verdadeiro ali do teatro grego, que ele só é forte, ele combate ali o mal só para provar a sua divindade, né? Então a diferença de
Um Hércules que quer ajudar o próximo, né? Tem essa caridade, e o Hércules que quer provar a sua divindade, provar a sua força, o seu poder. Antes, então, a riqueza era necessariamente boa, e com o cristianismo surgiram dúvidas. Será que a riqueza é realmente boa? Essa necessidade de caridade, de dar ao próximo, né, de ser generoso. E antes, os ricos, como a gente estava falando, né, desde o outro vídeo e nesse vídeo, os ricos eles eram vistos como abençoados, mas agora não necessariamente. Estão surgindo aqui, né, novos valores, esses valores de caridade, de amor, e essa lei natural que está inscrita no coração do homem. Essa cosmovisão, então, totalmente revolucionária, e essa cosmovisão cristã que nos acompanha até hoje. E é essencial, precisamos fortalecê-la e não deixar essa crise do mundo moderno levar ela embora, tá? Ó, esse é o nosso livrinho então, né? Vamos continuar aí esse estudo. Se inscreve no canal para você acompanhar o próximo vídeo, tá? Comenta aí se você chegou até o final, bem importante para mim, tá bom? Para continuar fazendo vídeo. Me fala se você gostou, se fez sentido para você, tá? Eu também, assim como você, tô começando aí nesses estudos e aí tô compartilhando com você, porque assim a gente aprende mais. Pode ter tido algum erro aí, com certeza, tem coisa que eu preciso desenvolver mais e aprender mais, mas vamos juntos aí nessa jornada. Qualquer coisa me manda aí nos comentários também algo que você já sabe e que eu não mencionei aqui, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.